Fala pessoal, Guilherme Five por aqui novamente e no vídeo de hoje falarei sobre o DM4920, o DWDM. Nós já temos dois vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Um fazendo a apresentação do equipamento, mostrando algumas conexões, como conectar as portas, mostrando as placas, os tipos de placas que o equipamento suporta, e no outro vídeo mostrando as configurações. Neste vídeo farei a apresentação da proposta técnica, a documentação que é enviada quando você faz a aquisição do produto para um novo enlace. Fizemos um upgrade na documentação e será ele que irá facilitar a sua vida na hora da ativação. Então, vem comigo e vamos ver como ficou. Bom, se você já fez a aquisição do produto, você já deve estar familiarizado com essa documentação. Essa é a documentação enviada toda vez que é feita uma cotação e a aquisição do produto. Nela demonstramos as conexões, se é utilizado EDFA, se não é utilizado, como que fica o MUX, Agora nós adicionamos as configurações, os comandos de show que serão necessários para fazer a verificação dos sinais. Adicionamos também as topologias de como conectar transponder, MUX e EDFA. Vamos dar uma olhadinha como ficou a documentação então. Sempre que o cliente faz a cotação ou a aquisição do produto, nós solicitamos as medições das fibras para poder ver se é viável ou não atender aquele enlace com o DWDM. Então aqui um desenho hipotético para ligar os sites A, B, C, D, E e F. Então o que você deve se atentar aqui as distâncias. Nesse slide aqui sempre colocamos então como que ficou fisicamente a topologia do DWDM em cada site, se tem switch, se não tem switch, como aqui, por exemplo, no site C, aqui nós temos um inline no meio do caminho, as distâncias de cada enlace, qual que deve ser a capacidade, então aqui vai ser um enlace de 400 GB, e aqui a atenuação informada pelo cliente. Esse outro slide aqui é muito importante, então você utilizar na hora de fazer as conexões, na hora de montar os sites. Então, por exemplo, você chegou lá no site C para montar a composição do equipamento, Então, o que você vai olhar aqui? Você tem o chassi do 4920, Então, aqui você vai olhar embaixo na legenda, Você vai ver que nesse site vai ser necessário utilizar um pré-amp, Então, com as informações que foram fornecidas à nossa equipe, foram calculadas com as distâncias e tudo mais para ver o que seria necessário, usar um booster, um pré-amp, ou em alguns casos pode não ser necessário utilizar nem booster nem pré-amp, Então você tem que olhar aqui no site, cada site, para ver se é um booster ou um pré-amp, Então aqui ele vai utilizar um pré-amp na chegada do site B. Do site C para o site B, no site C não tem nada, então vai sair do transponder, da porta de 400, direto para o EDFA, Porque como a gente viu no site aqui anterior, ele não tem plaquinhas e não tem o equipamento aqui embaixo, Ele é apenas um inline para regenerar o sinal para o próximo site. Então aqui, chegando direto do transponder do site C, vai entrar no EDFA, do site B, que vai ser um booster, Então é importante você olhar isso aqui para depois, na hora da configuração que você vai receber no próximo slide, você colocar na porta certa, porque nesse desenho aqui não vai identificar as portas, então você tem que conectar a placa nos slots do equipamento, ver o ID das portas para ver se está certinho a configuração com aquilo que você conectou, porque o chassi tem 4 slots. Daqui a pouco você pode ter conectado num slot diferente do que a configuração foi prevista aqui, Então é muito importante que você entenda o que você está fazendo, Então quando você chegar no site B, esse site aqui vai ter uma placa com 2 EDFAs, o L2OAC. Então um vai ser utilizado como booster no sentido do site C, que chega aqui no B e vai para o A, e o outro será utilizado como booster também, mas no sentido de A, chegando em B e indo para o C, certo? Então só tem que cuidar aí, porque apesar de os dois serem booster, a configuração pode ser um pouco diferente, porque as distâncias não são iguais entre A e B e C e B, Então pode existir diferença nas configurações.
Então é bom que você se atente para ver que a configuração que corresponde a qual o enlace e qual a porta que você colocou lá no seu chassi, né? Então aqui nos demais é a mesma coisa, né? Você só tem que cuidar lá, ó, no site C para o site F, sai do transponder, entra no booster, né? No mesmo site ali, vai para o site F e lá ele chega direto no transponder, ó, ele não tem um preamp nem um booster aqui, certo? Então, muito importante aqui cuidar esse desenho aqui. E agora, a novidade desse documento, né? Então, a partir de agora, nessa documentação, nós vamos começar a enviar junto as configurações que você precisa fazer. Então, para o site A, você primeiro precisa provisionar as placas, né? Então, ele requer o provisionamento. Você vai entrar aqui, config, provision chassi 1, slot 2, card model LC800. Informação importante. No slide 2 e 3, você só pode provisionar a LC800. Né? Ela só é suportada nesses dois. Que são os dois de baixo. Né? Depois, mais pra frente, aqui tem um desenho com os slots para ajudar vocês. Os dois de cima, que são o 4 e o 5, você só consegue utilizar o EDFA ou o MUX. O MUX não requer provisionamento, tá? Então, se em algum site você tiver MUX, você provavelmente vai usar o MUX em um desses slots do de cima, e no outro você utiliza o EDFA. Então, você só tem que prestar atenção onde você coloca para ver se corresponde com as portas que estão sendo informadas aqui, né? Mas basta você olhar, entender aqui. Então, você olha aqui a configuração, né, do EDFA e você vê que ó, esse aqui é o TX do A para o B. Aí você volta no slide anterior, vê onde é que está ali, né, o booster, ó, você vê que é uma configuração de booster, né? Então você sabe que é do A para o B. Então você tem que ver qual é a porta que você colocou ali, que você tem no seu chassi, né? Se tiver exatamente igual a essa, provavelmente vai ser, mas pode acontecer alguma situação onde não seja, né? Por exemplo, se você já tem um chassi onde já tem uma placa e você está fazendo uma expansão, provavelmente essa documentação aqui não vai conseguir prever isso. Né? Essa documentação aqui ela segue uma configuração meio padrão, meio default. Então ela vai vir com as primeiras portas. Talvez você tenha que readaptar, você vai usar uma LC800 no slot 3. Né? Então aí você aqui, por exemplo, as portas não vão ser 400 1/2/1, vai ser 1/3/1. Né? O EDFA, se você já tem um EDFA que você estava usando e vai colocar um novo EDFA no slot 5, então aqui vai ser 1/5/1. Só isso que você precisa ficar atento, tá? Então, aqui embaixo, aqui já tem também, tinha esquecido disso, a gente botou aqui o desenho, como é que ficou, né, com essa estrutura que a gente montou aqui, mas volto a repetir, se você já tinha esse site A aqui lá e está cotando uma expansão, né, um novo enlace, aqui a gente não vai conseguir prever, né, então eu teria que colocar aqui nesse slot, ó, como eu tinha comentado, tá? Mas é só prestar atenção nisso, assim, a config é só adaptar para a porta que você estiver utilizando aí, mas é basicamente isso daqui, tá? Aqui ainda uma informação importante. Aqui nós temos essa configuração de Power Limit, que ela é uma proteção para que você não envie mais potência do que é suportado, né? Então, para cada configuração, existe uma potência que é suportada, né? Se você está usando somente uma porta de 400 indo direto para o EDFA, se você está usando MUX com várias portas, então, para cada composição, existe uma potência até onde é suportada. E essa proteção aqui, ela serve para limitar, né? Então, como é que funciona o EDFA? Nesse modo configurado aqui, né? No modo ganho. Ele vai olhar a potência que ele está recebendo, mais o ganho que você está colocando, né? Aqui no Gain Value. E aí essa vai ser a potência que vai ser enviada na saída. Então, o Power Limit vai limitar essa potência, porque eventualmente essa conta pode estar errada, você pode ter colocado um pouco além, né, do que deveria, e aí ele vai limitar para que o sinal chegue de acordo com o que é esperado, né? Então, quando você der o show, deixa eu passar já para o próximo slide, que acho que vai ficar melhor de ver isso aí. Tá, esse aqui daí agora é a configuração do site B, né? Então vale o mesmo que eu já falei para o anterior, né? Essa configuração você também acha lá no nosso guia de configuração que tem no site do suporte, né?
Até aproveitando para informar, um atalho para chegar no site do suporte. Né? Você pode entrar no nosso site, datacom.com.br, e na aba de suporte, que lá tem os contatos do suporte e o link para acesso ao DM Suporte, né? Onde você consegue baixar toda a documentação, firmware, atualizado, tudo você encontra lá no site do suporte, tá? Então, o guia de configuração do DMOS, ele tem lá também as configurações do DWM que vão ajudar, e além disso, também tem os outros vídeos que eu comentei, né, que já foram gravados, estão aqui no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, então aqui nós adicionamos também os comandos de show que serão muito úteis após fazer as conexões para você ver se tudo subiu certinho, se está dentro do que é esperado, né? Uma informação importante, provavelmente o que você vai ver nos comandos no seu equipamento não vão estar exatamente iguais aos que estão aqui. Aqui é uma previsão com base na nossa estimativa, né? Quando a nossa equipe faz a análise de viabilidade, nessa análise é utilizado uma margem de 3 dB como segurança, para garantir, porque se a gente daqui a pouco faz os cálculos muito apertados, quando chega na hora pode ser que não atenda da forma como é esperado, né? Então, talvez aqui os sinais, com as configurações que foram colocadas e passadas aqui, estejam um pouco mais forte do que o realmente necessário. Mas isso aí, com esses comandos aqui, com as informações que eu vou passar agora, é tranquilo de identificar e fazer os ajustes, né? Então, eu havia comentado sobre aquele Power Limit, que é a proteção, né? Quando aquela proteção estiver atuando, né, se você der um show alarme, você vai ver uma mensagem no seu equipamento, e aqui no show EDFA, ele não vai estar com a key aqui, ó, onde ficou em vermelho aqui, ele vai estar LIM, de lim, né, de limitando. Então você vai saber que a potência que você está enviando na saída do EDFA, ela está mais forte do que a proteção. Isso não chega a ser um problema, ele vai estar funcionando normal, só está indicando que não há necessidade de botar toda aquela potência de acordo com aquele limite que você configurou, né? Então, das duas, uma ali. Ou você aumenta o limite, ou você reduz a potência, certo? Idealmente, entende-se que o melhor seria você baixar a potência, porque aquela potência de segurança ali, né, o Power Limit, já foi calculado com base nas especificações desse enlace, né? Então, o que você vai fazer? Você vai lá na config de gain, você vai lá na config de gain value, né, do ganho que você está colocando, vai baixar um pouquinho, vai voltar a dar esse comando, né, e vai ver quando ficar ok. Tudo isso você vai fazer comparando esse comando aqui, ó, Show Interface Transceiver DWDM Diagnostic, para ver se o SNR vai mudar. Provavelmente não vai mudar, porque a potência ela já estava chegando somente aquilo que o Power Limit estava permitindo, né? Então, no momento que você vai reduzindo para chegar dentro do que o Power Limit permite, você não, claro, a não ser que você baixe muito além, né? Daí a potência que vai chegar do outro lado, ela vai ser menor do que a que estava chegando. Mas se você for baixando de pouquinho em pouquinho, provavelmente o SNR não vai mudar, né? Então, você vai dar o Show EDFA aqui, aí você vai ver qual é a potência que está entrando aqui, né? Então, esses comandos aqui é muito importante você usar junto com aquele desenho da topologia para você entender, tá? O input do EDFA, quem é que está entrando aqui no input, né? Isso aqui é um booster ou é um preamp? Ah, é um booster, né? E não é o site inline, é o site que está começando a conexão, por exemplo. Então, eu estou saindo desse primeiro site aqui, né? O site A. Então, eu sei que do transponder, né? O TX do transponder está entrando no RX do EDFA. Então, aqui, ó, Show Interface Digital Diagnostic vai me mostrar qual é a potência de saída do módulo, né? 0. Esse mesmo 0 é o que está chegando aqui na entrada, porque sai do TX do módulo, né, do transponder, e entra no EDFA. Então isso tem que bater. Então essa é a primeira coisa que você tem que conferir, né? Tá dando certo isso aqui, se não tiver, alguma conexão foi errada, né? Se estivesse sem sinal ali, ou no EDFA. Então, você vai, isso aqui vai te ajudar a revisar se as conexões que você fez estão corretas. Aqui no Output Power, então, é o que está saindo do EDFA, né? Então, nesse caso aqui que a gente está comentando, essa saída aqui é o que está chegando lá no site B. Então, você tem que olhar lá no site B onde é que você vai entrar, né? Se você vai chegar direto no módulo, se é um inline que você vai entrar no EDFA para seguir para o próximo site, ou se é se é um site, se é uma distância muito longa, se é um preamp, né? Então ele vai entrar direto no EDFA e do EDFA irá para o módulo, né? Então aí você tem que ir fazendo esse caminho para você saber onde você olhar. Você tem que olhar lá o show
do EDFA do próximo site, caso esteja entrando lá, para ver, ó, tá saindo tanto, aí claro, não vai ser o que está saindo aqui que está chegando lá, porque você tem a atenuação, né, da distância e tudo mais. Mas aí tem que ver se está chegando o sinal, né, você tem que entender, são esses parâmetros, tá? Para facilitar, aqui do lado já foi as especificações que estão no datasheet do EDFA, né? E aqui embaixo as especificações do datasheet do módulo, tá? O datasheet do módulo você consegue pegar no site da Datacom, né? Já o datasheet do EDFA você consegue pegar no site do suporte, né? Então você entra lá no DM Support e faz o download da documentação. Quando você faz o download do firmware, vem um arquivo zip. Dentro desse zip vai todos esses arquivos, né? Vai lá o guia de configuração, vai o firmware, arquivo de MIB, toda a documentação necessária está junto naquele arquivo do firmware. Mas você pode baixar de forma individual também o datasheet. E o datasheet do módulo está direto no site da Datacom, até vou demonstrar aqui. Então aqui você entra no site da Datacom, vem aqui em produtos, transceivers, e aí aqui você ainda pode filtrar, ó. Então é só você achar aqui qual que é o módulo que você recebeu, né? Qual que é o módulo que você está utilizando e fazer o download do datasheet do módulo. Então todas as informações que se precisa vão estar aqui. Aí já vou demonstrar, ó. E para entrar no site do suporte, clica aqui em suporte, aqui ó, DM Support, acesse aqui. Caso você não tenha acesso ainda ao DM Support, basta acessar o site ali e criar um usuário, que aí você já vai ter acesso, tá? Então, o que você precisa olhar aqui, né? Se você está usando 400 GB, então o SNR ele tem que estar mais próximo possível de 34. Então você vai olhar aqui, ó, o SNR está 33,98, tá? Muito bom o sinal, né? A qualidade do sinal. Se ele ficar muito baixo, né, chegando perto aqui de 24, provavelmente o link não vai dar link, né? Provavelmente ele não vai subir, e aí você teria que utilizar o multi-rate para utilizar 300 GB ao invés de 400, né? Mas essa informação você já vai receber nessa documentação aqui. Caso a gente entenda que não vai subir a 400, né, você já vai receber essa informação nos desenhos anteriores que eu passei, dizendo que você precisa configurar 300 GB, dizendo que aquele enlace tem que ser em 300 GB. E aí aqui já vai estar estimado um SNR aproximado do que você deve encontrar aí, né? Mas é importante que você entenda essa informação, porque caso esteja diferente do que está sendo demonstrado aqui, você consiga analisar e entender o que está acontecendo no seu equipamento, né? Então você vai olhar lá nas especificações no datasheet, né? Ver aqui para 300 GB, 200 GB, ver qual que você está usando e ver o SNR aproximado. E o módulo também, se você estiver usando o EDFA se você estiver utilizando o EDFA, o link for de 400 GB, né? Então a potência tem que estar entre -12 e 0, a potência que está chegando aqui, né, no RX. Então você vai analisar aqui e olhar se está dentro das especificações, né? Caso você não esteja usando EDFA, você conecte direto no módulo, então você vai olhar aqui embaixo, ele pode ir até -22. Com relação à saída, a configuração default de potência é 0. Tá? Até nessa configuração aqui, ó, ele já está ali, mas se você não configurar nada, ele vai deixar isso aqui. Dependendo do cenário, não faz sentido você... vou botar mais potência para ficar melhor o sinal, porque pode ser que acabe passando da potência suportada, né? Porque você tem que lembrar que o TX do módulo vai entrar aqui no EDFA, né? E o EDFA vai mandar para frente. Então, isso já foi previsto por nós aqui nessas configurações, né? Não adianta quero ir lá e aumentar, mas só para saber que é possível. E outra coisa também, às vezes, quero reduzir a configuração da potência, né? Se você olhar no CLI do equipamento, tanto para aumentar como para reduzir, o range que aceita no DMOS ele é bem maior do que o que é suportado pelo módulo, né? Isso ficou assim porque eventualmente pode ser utilizado algum módulo diferente. Então, esse módulo que a gente está fornecendo atualmente, as especificações dele ficam entre -5 e +1. Então, essas são as configurações que você consegue colocar no CLI do DMOS, né? Se você colocar além de +1 ou abaixo de -5, ele vai limitar aqui dentro desse range aqui de -5 a +1.
Então, aqui da análise, basicamente é isso, tá? A gente ainda está fazendo algumas melhorias aqui nessas telas, pode ser que a versão que você receba aí já esteja um pouco diferente dessa, mas eu quis já transmitir aqui essas informações, porque isso aqui vai ajudar bastante o pessoal a ativar os equipamentos e saber o que olhar e onde olhar, né? Então, aí você vai olhar isso aqui para o site A, para o site B, e é importante que você entenda isso aqui e vá comparando, né? Porque você tem que olhar o site A com o site B, com o site C, eventualmente, porque tem que saber o que está saindo de um, chegando no outro, para ver se está tudo de acordo com o que deveria estar. Aí aqui, nós estamos deixando aqui já para facilitar o link do vídeo que eu comentei da apresentação, também está aqui na descrição do vídeo, né? No passo a passo de configuração, e depois que concluir a gravação aqui desse vídeo, já vou colocar aqui também o link para dar acesso a esse vídeo aqui. Então aqui o dimensionamento do DWDM, aqui os equipamentos que estão sendo enviados, e aí aqui tem algumas informações básicas de produto e tudo mais, né? Que também já foi feito lá no vídeo de apresentação, vou só passar rapidamente aqui. Ó, aqui a informação que vai ajudar também dos slots, né? Para vocês entenderem, então slot 2, 3, 4 e 5. Aqui as portas OSC, de gerência, né? Então, você tem a MGMT, que você pode ligar com um cabo elétrico, ou você pode utilizar um módulo para ligar a gerência, né? É uma informação importante. Esses módulos usados na porta OSC não é qualquer módulo que você pode utilizar aqui. Então, entre em contato com a nossa equipe, né? Caso você tenha interesse em fazer a gerência usando as portas OSC, para fazer a cotação dos módulos que são utilizados aqui, tá? Outra informação, internamente essas portas aqui, elas são interligadas, né? Então você vai conseguir gerenciar independente aqui. Quero ligar o elétrico, pode ligar aqui. Quero ligar ótico, você pode ligar aqui. Mais para frente aqui eu vou mostrar alguns cenários de como conectar essas portas OSC. Então aqui só complementando as apresentações das placas, né? Vou passar rapidamente. Ó, aqui tem também as especificações da LC800 e aqui as conexões, né? Então, no documento específico que você vai receber, não vai vir identificado qual é a conexão que você tem que fazer, mas todas as conexões vão estar aqui dentro, você só tem que identificar qual é o tipo de conexão, né? Então, se o site que você está montando é um site onde tem somente transponder, tem transponder e MUX, ou não tem transponder e nem MUX, é direto só a LC800, aí, enfim, vai sair direto do módulo para o próximo site, né? Mas então você vai identificar aqui, vai procurar qual que é o seu cenário e aí você vai fazer as ligações, né? Então aqui nós temos um exemplo mostrando a conexão de um site onde tem o transponder mais o amplificador, né? Então, nesse caso, o TX do transponder vai entrar no EDFA in e a saída do EDFA vai lá para o RX do próximo site. Aí você tem que entender o que tem no próximo site, se é um inline, se vai direto no módulo, né? Mas nesse site específico onde você está, as conexões seriam feitas dessa forma aqui. Outra coisa importante também, eventualmente a sua placa pode ser diferente dessa aqui, né? Nós temos a placa com um EDFA e com 2 EDFAs. Foque aqui só nos nomes, né? Então, EDFA in, você procura na sua placa o EDFA in, EDFA out, né? Não foque no modelo da placa, porque pode ser que seja diferente, né? Inclusive aqui tem nos desenhos, aqui, ó. Por exemplo, aqui eu utilizei as placas separadas, né? Mas eu estou usando só um EDFA na esquerda e um EDFA na direita. Pode ser que os dois EDFAs estejam na mesma placa. Só que para fazer os desenhos aqui ia ficar um pouco embolado para escrever e tudo mais. Então eu resolvi separar as placas, né? Então só observe os nomes e onde que você está conectando para entender como conectar o seu equipamento. Tá? Então só voltando aqui. Aqui está mostrando como é que seria então o site seguinte em caso de utilizar um pré-amp, né, e o booster para ir para o próximo site, né? Então, por exemplo, está chegando do site, né, que vem de lá, o TX, entra no EDFA in, que vai estar configurado como pré-amp, né, e o TX do pré-amp aqui, do EDFA, vem no transponder, né? Aí a saída do transponder vai no booster e a saída do booster vai para o próximo site, tá? Então é dessa forma. Eu não vou passar todos os desenhos aqui, mas o entendimento é esse, tá? Estão todos aqui. Só um comentário aqui sobre
a gerência OSC, né? Como é que funciona? A topologia do OSC, ela funciona em linha. Então, pensa que você tem 3 DWDMs, né? Um primeiro fazendo com booster, um segundo um inline, né? Usando um booster também, e um terceiro com preamp ou eventualmente sem nada, só o transponder, né? Ou nesse primeiro ou nesse último, você tem que conectar um switch de gerência, né? Na porta OSC. Então, aqui eu coloquei ele conectando aqui na MGMT. Mas, por exemplo, esse switch aqui não tem porta elétrica, enfim, você quer usar a porta ótica. Então, você pode pegar o módulo, conectar numa dessas duas portas, né? Nós temos 2 portas óticas, e a outra porta você vai conectar no OSC-in do EDFA, né? Então, uma liga direto no switch para entrar com a gerência, né? E a outra você leva para a rede, né? Então, o TX do módulo OSC saindo do chassi, ele vai entrar no OSC-in. Então, o TX vai entrar aqui no OSC-in de um EDFA. Ó, entenda a lógica, tá? Esse EDFA é o que está saindo para o próximo site. Então, esse OSC-in aqui, esse sinal que entrou aqui, ele vai ser transportado aqui através do EDFA out. Eu removi aqui para não ficar muito poluído, né? Mas no desenho anterior tem aqui, ó, o EDFA out, ó, TX dele está indo lá para o próximo site. Então, aquele OSC-in que entrou aqui está indo junto aqui nessa transmissão aqui, certo? E aí o sinal que volta do site, desse próximo site, ele vai entrar no preamp desse site aqui, né? Então, você está vindo o TX que vem lá do site seguinte, entra aqui no EDFA, que é o booster, né? E aí ele transforma aqui o sinal e aí transmite aqui o OSC out para o módulo, né? Então, fique atento que cada conexão, né, o TX e o RX, vai num dos EDFAs, porque um está transmitindo e o outro está recebendo. E aí, para cada tipo de conexão, enfim, a gente pode ter N configurações aqui, né? Pode ter um caso que não tenha o preamp, pode ter caso que tenha só o MUX. Então, para todos esses tipos de configuração de cenários, a gente vai colocar aqui, a maioria já está aqui dentro, né, desse documento, mas aí conforme a gente for identificando novas conexões, enfim, alguma coisa que a gente não previu, a gente vai inserindo aqui. Mas já está praticamente todos aqui. Então, só dando uma passada rápida aqui. Uma informação importante. Quando você tiver EDFA e MUX, você vai usar o OSC somente no EDFA. Agora, se você não tem o EDFA, aí você vai usar as portas EXP do MUX para levar o OSC, né? Então, tendo o EDFA, você não precisa usar essas portas. Se tiver só o MUX, aí você usa essas portas para levar o sinal do OSC. Então, aqui um site com regeneração inline, né? Então, no inline, o que acontece? O sinal que vem do site A, ele chega, entra no booster, e aí a saída vai para o próximo site, né? Aí o outro EDFA é a mesma coisa, ele recebe o sinal que vem do site seguinte e transmite aqui para o site anterior, né? Então, o mesmo EDFA, ele recebe aqui e leva adiante o sinal, né? E aí na volta, ao contrário. Isso vai acontecer também com a gerência OSC, né? Então, chegou aqui do primeiro site, então sai o TX do OSC, entra aqui no chassi, né, no RX, e aí o que vem do próximo, né, então ele está recebendo o sinal de volta, sai e entra aqui no módulo também desse site aqui. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para passar sobre essa documentação eram essas, espero que eu tenha sido claro e que tenha ficado de fácil compreensão. Caso você não tenha compreendido alguma coisa, comente aqui abaixo, nós vamos ter o maior prazer de responder, e caso a gente perceba que tenha muitas dúvidas ainda, podemos gravar novos vídeos para sanar
as dúvidas que aparecerem. Qualquer coisa também você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte e nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Fico por aqui.